E agora, nesse domingo, o próximo domingo depois da Páscoa, na tradição cristã, a gente celebra essas aparições de Jesus e seus discípulos, né? E que representam muito para a nossa fé. A fé cristã ela não faria sentido algum se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado. Muitos morreram na cruz nos tempos de Jesus. Muitos até que se diziam Cristos, né? Mas apenas um ressuscitou. E aí, por causa desse que ressuscitou, Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos. É por causa de sua ressurreição que a nossa fé faz sentido. É por isso que nós chamamos da Páscoa da nossa festa, a maior das nossas festas, das nossas celebrações, né? E por isso também essa mensagem que vamos abordar vários encontros. Vocês vão ver aqui, domingo de manhã e à noite, a partir dos próximos domingos, encontros. Hoje de manhã, o pastor Fábio falou sobre o primeiro desses encontros, Maria Madalena. Aqui, alguns teólogos chamam de primeira cristã. Primeira cristã. Na verdade, primeira cristã que eu digo porque ela é mulher, mas assim, ela seria o primeiro cristão de todo mundo, porque ela foi a primeira a crer no Cristo ressurreto e a primeira a compartilhar o Cristo ressurreto. Portanto, ela é a primeira discípula de Jesus verdadeiramente cristã, né? Os seus discípulos só creram depois dela, né? Na ressurreição. E depois todo o desenrolar da história. Mas Maria Madalena é chamada por alguns teólogos da tradição cristã como o início de tudo, a matriz ali. E o que é interessante, né? Uma mulher ser chamada dessa grande matriz da nossa fé cristã. Tendo dito isso, essa breve introdução à nossa série, eu quero ler com vocês esse próximo encontro. O que é interessante nessa série é que ela vai funcionar como uma série do Netflix aí para vocês. Vocês viram o primeiro episódio, e esse primeiro episódio acaba com a Maria Madalena chegando e anunciando aos discípulos que Jesus Cristo está vivo. Esses discípulos saem correndo para ver, né? E aí o que acontece? Acontece que logo depois a gente vai para esse cenário, né? Você vai apertar aí o próximo episódio, né? E você vai chegar nesse cenário que nós vamos ler aqui, de Lucas 24. Eu quero apenas ler os primeiros versículos, porque provavelmente você já conhece a história inteira e nós vamos passar por eles, tá? Mas Lucas capítulo 24, versículo 13, tá? 13 eu vou ler aí até o versículo 16. Lucas capítulo 24, versículo 13 a 16. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Pai de amor, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por este encontro agora de celebração do teu nome. Obrigado por este encontro em que nós estamos aqui sensíveis para ouvir sua voz. Que o teu Santo Espírito fale conosco para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. O caminho de Emaús, ele é um trecho da palavra de Deus muito interessante. Ele traz muitos aspectos humanos parecidos com a gente. E a primeira coisa que eu gosto de destacar, ou talvez a única e principal coisa que eu gosto de destacar no caminho de Emaús, é sobre o nosso olhar. O nosso olhar ele é carregado de muitas intenções, muitas abstrações, que variam de acordo com cada ser humano, né? A maneira como a gente vê o mundo, a maneira como a gente olha para o outro, a maneira como a gente enxerga as coisas, a maneira cotidiana como a gente usa essas ferramentas, né, que é o nosso olhar, que são os nossos olhos, né? Ou a maneira como você usa outras ferramentas que não o olhar, caso o seu órgão óptico não funcione, você tem outras maneiras de olhar, de ver, mas o olhar, o enxergar, todo ser humano enxerga de alguma forma,
seja ela de maneira biológica, fisiológica, ou de maneira abstrata, através de outros sentidos. Mas nós temos um olhar. Esse olhar na tradição judaica, ele era muito importante. Porque através desse olhar nós conhecemos o coração de cada um. E conhecemos também a intenção de cada um. É muito importante quando a gente pergunta opiniões e a gente fala como que a gente dá o nome às opiniões. Pontos de vista. Né? Pontos de vista. Há um dito popular que diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Que é justamente explicando que eu enxergo alguma coisa desse modo, mas a minha esposa vai enxergar essa outra coisa de outro modo. Há explicações, inclusive fisiológicas, sobre homem e mulher, que a visão do homem ela é focal e tubo, e a visão da mulher é periférica e aberta. Por isso que, instintivamente, o homem adquiriu essa imagem, esse tipo de visão, porque ele é o caçador, ele é o que sai para caça. Ele precisa dessa visão meio que telescópica, né? Uma visão mais focada. A mulher, como ela cuida do ninho, da casa e administra a casa, ela precisa dessa visão periférica para saber se está tudo ok. Aí isso explica um pouco da nossa dificuldade de encontrar a maisena na frente do nosso nariz na geladeira. E fala, amor, onde você colocou a minha meia de tal cor? E aí você sai dali e pergunta para ela, você está aí no armário? Eu já abri aqui o armário. Ela vai lá e acha. Estava ali na sua frente, você não conseguiu ver. Não sei o que acontece, a gente tem essa coisa. Outros têm a dificuldade de enxergar a chave do carro. Né? A chave do carro fica ali perdida no centro da mesa da sala. Né? Se perdeu ali na sua frente, mas está perdida, porque você não encontrou. Por quê? Porque geralmente a gente coloca num lugar. Quando você tirar daquele lugar, a gente se perde, a gente não consegue achar. Então, isso varia. Geralmente as pessoas atribuem isso ao gênero, mas nem sempre é o gênero. Às vezes você tem homens mais com capacidade dessa de achar e mulheres mais distraídas. O fato é que o olhar muda. E não só muda em relação às questões posicionadas, de enxergar mesmo, mas muda também nas questões de opiniões, de você ver uma coisa e achar outra. Né? Eu olho de um jeito, eu enxergo um jeito aquilo e eu gosto daquilo. O outro vai olhar a mesma coisa e não vai gostar daquilo. Eu vou achar bonito uma coisa que o outro não vai achar bonito. Eu vou ter concepções sobre o que é belo que a outra pessoa, talvez que seja meu irmão, que morou comigo, foi criado, não vai achar. E o porquê isso? Porque todos nós temos uma maneira de enxergar o mundo. E essa maneira como a gente enxerga o mundo é constituída pela nossa história. A maneira como vamos olhando, vivendo e tendo as nossas experiências existenciais vai forjando o nosso olhar e a maneira pela qual nós vamos interpretando, assimilando através da nossa cognição e vamos tendo vontades, desejos, jeitos de ver e achar, às vezes, uma coisa que para você é muito bonito, para outra não é. Às vezes, num mesmo ambiente, você tem ali pessoas muito parecidas que acham coisas totalmente diferentes, belas e não. Né? A maneira como você olha, inclusive, para a pessoa, ela também muda. Quem nunca olhou primeiro para uma pessoa e falou assim, essa pessoa deve ser uma pessoa metida, nojenta, horrível. Aí você conhece a pessoa, se apaixona pela pessoa, a pessoa é totalmente diferente. E aí o seu olhar mudou. Você já não olha mais para aquela pessoa daquele jeito. Você mudou, o olhar para aquela pessoa criou outra coisa. O nosso jeito de se relacionar com o mundo é baseado no nosso jeito de enxergar as coisas, de ver as coisas. Assim também funciona quando a gente vai formando opiniões sobre certas coisas. Eu vou pegando, às vezes eu tenho uma coisa e essa coisa, eu acredito nessa coisa. Então essa coisa ela tem que ser tudo aquilo que me interessa de bom. Então eu vou recortando coisas e vou montando aquela coisa do jeitinho que eu quero. Eu vou customizando do jeito que eu quero. No final, aquela coisa não é aquilo que ela deveria ser. É aquilo que eu montei. E por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque a gente faz isso com Deus. Com Deus. Se não fizesse isso, a gente não teria tantas denominações, tantas religiões. Só no meio evangélico, protestante, a gente tem um monte de divisões e repartições aí para a gente poder brincar de escolher qual que é.
Porque a gente começa a olhar para aquilo e começa a fazer uma montagem personalizada daquilo que eu quero. Eu olho para Deus e eu começo a configurá-lo da forma como eu acredito. Né? Eu vou ali cortando, fazendo recortes daquilo que eu acho interessante e vou esquecendo aquilo que eu não gosto para montar e personalizar o Deus que eu quero. E eu invento um novo Deus. Eu invento um novo Cristo. Eu sou capaz de criar um novo Cristo. Um Cristo que concorda com tudo que eu quero que ele concorde. Porque eu sou apaixonado pelo Cristo. Essa é a minha fé. Então, o Cristo não pode discordar de mim. Ele não pode dizer que eu estou errado. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer de tudo para que esse Cristo seja exatamente como eu quero que ele seja. Então, eu vou atrás de construir essa personalidade, esse jeito de Cristo ser. Assim fizeram os discípulos. Os discípulos fizeram isso. E a gente faz sem perceber. Eles tinham uma imagem de Deus. A imagem projetada para eles de Deus era de um Deus que viria, né, de maneira militar, política, bélica e de maneira poderosa, acabar com o Império Romano e ser o grande libertador de Israel. E agora Roma cairia e Israel ocuparia o lugar de domínio de Roma. Essa era a grande expectativa do povo que esperava pelo Messias. Ninguém esperava um Messias que viesse da periferia, né, de Israel, que viesse lá da Galileia, um homem que não tinha aspirações ao poder político, um homem que andava com os marginalizados. Não. Então, foi se criando um Cristo customizado, ao ponto que quando o Cristo de fato veio, ninguém reconhecia ele. Nem mesmo aqueles que andaram com ele próximo, porque tinham expectativas a respeito dele que faziam com que o olhar sobre ele fosse um olhar diferente daquele que era o Cristo. Ora, do que você está falando, Rodrigo? Eu estou falando sobre o caminho de Emaús. A gente chega nesse trecho e a gente tem uma frase muito interessante, que nos chama a atenção, que é essa do versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Não é a primeira vez que a gente vê isso na ressurreição. A gente já leu isso. Já leu isso hoje de manhã. Hoje de manhã a gente viu que Maria Madalena, diante de Jesus, não reconheceu ele. Achou que era um jardineiro. Mas Maria Madalena andou com Jesus, foi liberta por Jesus, sentava na primeira fileira, primeira aluna de Jesus. Ela não reconheceu o Cristo. Esses discípulos andaram com Jesus, pelo menos aí, imagina-se que foram 3 anos. A tradição cristã fala que é por volta de 3 anos durou o ministério de Jesus. Foram 3 anos andando com Jesus integralmente, o tempo inteiro. Você já andou com uma pessoa que não seja seu cônjuge ou seu filho por 3 anos? Você reconheceria essa pessoa de todo jeito, de longe. Como que esses discípulos encontraram Jesus, falou com eles, conversou com eles e não reconheceram? Seus olhos foram impedidos de ver. E por que foram impedidos? Pelo seu próprio olhar. Pelo seu próprio olhar. Eles foram impedidos, os discípulos foram impedidos de ver pelo seu próprio olhar. Por quê? Porque construíram uma imagem de Cristo que não era Cristo. Rodrigo, de onde você está falando isso? Dos próximos versículos. Os próximos versículos desse texto, os discípulos vão descrever o Jesus que eles montaram, o Jesus que eles imaginaram, o Messias que eles queriam. E qual era esse Messias? Bom, Jesus, eu acho interessante que Jesus ele tem um senso de humor, né? Então ele continua aqui no 17. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminho? É interessante ver Jesus nesse aspecto. Há um senso de humor bonito ali, né? E eles pararam com os rostos entristecidos, obviamente,
Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E aí Jesus, novamente, com seu senso de humor maravilhoso: que coisas? Mas Jesus pergunta que coisas. Óbvio que é uma pergunta interessante, você até dá, bom, Jesus é engraçado, né, perguntando. Mas Jesus queria saber o que eles estão pensando, que não conseguem vê-lo. Jesus quer que eles externalizem justamente esse tipo de imagem que eles têm, para eles poderem perceber que construíram algo diferente do certo. E eles mordem a isca. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. E aí vem a nossa formação, a formação do Cristo deles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Até aí, uma narrativa sobre o que de fato aconteceu. Versículo 21. E nós, agora sim, atenção, esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel, a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje de manhã. Foram cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram a ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E aí Jesus virou para eles e disse assim: mas como vocês demoram para entender o que foi escrito, o que foi dito? Jesus está dizendo: vocês leram, estudaram, passaram pela Torá, por todos os seus ensinamentos rabínicos, chegaram até aqui, conhecem a história, andaram comigo, eu não tinha dito isso ainda, mas andaram comigo, me conheceram, ouviram o que era para acontecer sobre a ressurreição, ouviram o relato de Maria Madalena, dos discípulos, e não entenderam ainda o que aconteceu. Vocês estão cegos. E por que estão cegos? Porque se apegaram à imagem de um Cristo personalizado, customizado. Vocês montaram o Messias que vocês queriam para vocês. Vocês montaram um novo ídolo. Construíram uma estátua de um Cristo que não existe. Só existe no olhar de vocês. A visão de vocês está deturpada, deformada com as vontades de vocês de que Cristo seja exatamente esse homem que libertaria do poder político e bélico Israel de Roma. Mas não, vocês não entenderam o que os profetas disseram. Vocês não entenderam o que as Escrituras falavam sobre o Messias. Vocês não compreenderam. Eu andei com vocês ensinando e vocês ainda assim não entenderam. É por isso que estão cegos. É por isso que seus olhos não veem a presença de Jesus vivo do lado de vocês. É por isso que vocês não têm uma experiência real com Cristo vivo e ressurreto. Porque seus olhos estão cegos, fechados a ver quem de fato é o Cristo. Que não é nada disso que vocês estão imaginando que ele era. O coração de vocês está tomado por essa idolatria. Vocês estão teimosos. O ouvido de vocês quer ouvir o que vocês querem ouvir. Os olhos de vocês querem ver aquilo que vocês querem. Basicamente, essa bronca aí. Bom, quando ia já chegando perto do povoado, Jesus vai diante, ó, gente, valeu, é isso. Né? Depois de expor as Escrituras, de falar para eles. Tem isso, né? Jesus critica, mas Jesus vai lá, novamente, quase que desenha para eles, quase que fica assim, ó, não era Jesus, e ele ali, né? Então, e eles olhando para Jesus, faz sentido. Cegos. E eu não julgo, porque eu seria um cego. Eu seria um desses aí assim, ó. E por que eu estou dizendo isso que eu seria? Porque volta e meia a gente quer se relacionar com Jesus que a gente quer.
e não com o Jesus que é. Porque quando o Jesus que é, ele mexe com as nossas entranhas, ele põe a gente em confronto com a gente mesmo, ele põe os nossos valores em xeque, ele confronta os nossos desejos, a nossa vontade de ser pequenos deuses, ele confronta a nossa vontade de estar certo e correto sobre tudo, sobre todas as opiniões, que as nossas ideologias, opiniões estejam todas certas e chanceladas por ele. E Jesus diz, não é bem assim, Rodrigo. Eu não estou aqui para chancelar suas opiniões, para dar o meu carimbo às suas vontades. Não é bem assim que funciona. Mas volta e meia a gente, Jesus, fica quieto aqui, concorda comigo e segue em frente. Mas eu não estou aqui para concordar com seus preconceitos, eu não estou aqui para concordar com os seus julgamentos, com o seu viés, com o seu olhar torto, com a sua maledicência. Eu não estou aqui para isso. Essas pessoas que você diz que não gosta, eu gosto delas. Eu amo elas. Esse jeito que você critica essas pessoas, eu não concordo com você, Rodrigo. Jesus, tá bom, mas finge que concorda. Não é porque você disse uma vez isso aqui, então... Não, mas não é bem assim, eu disse isso, mas disse isso. Então, fatalmente eu estaria ali também lidando com o meu Cristo personalizado, não vendo o Cristo real na minha frente, perdendo a oportunidade de ter uma relação com o Cristo vivo e ressurreto, junto com os meus irmãos aqui no caminho de Emaús. Mas eles gostam de ouvir aquele homem falar, obviamente, e falam para eles assim, não, vem com a gente, vem jantar com a gente, vem cear com a gente. Então eles preparam uma mesa como essa aqui, com pão e com vinho, de praxe, e todo mundo se assenta. E Jesus, sendo Jesus, faz aquilo que ele sempre fez. Ninguém pediu, ninguém perguntou, mas ele pega o pão, ele parte o pão e dá graças, como ele sempre fez. E aí os discípulos veem Jesus. Mas peraí, o que aconteceu? O que aconteceu nesse momento que de cegos por causa da deformidade, da visão que customiza um Deus, um Cristo, e não consegue enxergar o Cristo verdadeiro, agora na mesa, no partir do pão, essa visão é curada. Porque na mesa de Jesus Cristo, só senta na mesa de Jesus Cristo, só é possível sentar numa mesa se você tem comunhão. E quando a gente tem comunhão, nós nos expomos à relação verdadeira com o outro. Então não há na mesa falsidade, visão deturpada, cegueira que não seja curada. Porque é na mesa que nós colocamos tudo e nos expomos em tudo e nos vulnerabilizamos em tudo. É na mesa das relações de amor e de afeto que caem as máscaras, que caem os preconceitos, porque sentamos juntos, partimos juntos o pão, dividimos juntos a mesa. E não existe mais nada que nos difere e que nos faça diferente. Ali nós vemos quem nós somos e quem nós somos. Por isso, meus irmãos, que a ideia de Jesus para a igreja de Cristo não é um auditório como esse, mas é a reunião nas casas, nas mesas. Porque é nas mesas que as nossas precariedades, as nossas vulnerabilidades, as nossas sensibilidades estão expostas uns aos outros. É ali que nós nos encontramos. E encontramos o Cristo que parte o pão. E toda visão deturpada que eu tenho vai embora, se desfaz. Se eu tenho alguma visão corrompida, é na mesa das relações que ela será curada. Pelo sangue de Jesus, pelo corpo e o pão vivo que é Jesus. Porque ali eu não consigo fugir do afeto, do amor, da partilha, do evangelho verdadeiro. Aqui nos auditórios a gente foge. A gente põe nossa roupa de igreja,
A gente vem, a gente assiste o culto e vai embora. É fácil, é uma celebração. A gente consegue fazer isso. A gente consegue manter o nosso Cristo customizado. A gente até critica quando o pastor que está pregando está falando diferente do Cristo que ele conhece. Ele fala, esse Cristo não é... E vai embora. E assim fica. E assim eu levo a minha fé por anos a fio. Mas se eu vou para a mesa, eu não tenho como fugir. Se eu sentar à mesa, eu estou me colocando vulnerável. Eu estou me colocando sensível a ser afetado. Não é possível não ser afetado na mesa das relações de amor. E Jesus some. Jesus desaparece. E eles falam assim para eles, não queimava o nosso coração enquanto eles expunham as palavras? O nosso coração não pegava fogo? Porque ali, depois de exposto, você começa a lembrar, olha, de fato, quando ele falava, algo acontecia na gente. E a gente não sabia explicar, agora a gente sabe. É Jesus, Ele está vivo. Ele está vivo. E sabe o que é o incrível dessa mensagem? É que eles não se perturbam com Jesus ter ido embora, sumido da vista deles, da vista física deles. Eles não se incomodam com isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem uma passagem na Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Há uma história de que essa mensagem de Emaús foi pregada por um missionário numa região ribeirinha muito simples do Brasil. E quando ele terminou de pregar, ele falou assim para eles assim, e aí Jesus sumiu. Para onde Jesus foi? Aí um pescador olhou para o outro, coçou a cabeça e falou, para dentro de nós. Para dentro de nós. Porque quando a gente vê Jesus, Márcia, quando a gente vê Jesus, Paulo, nós não precisamos ficar mais contemplando Ele. Nós sabemos que Ele está vivo dentro de nós. Porque Jesus não foi feito para ser contemplado. Jesus foi feito para ser vivido. Jesus não foi feito para ser ornado como um ídolo, como uma estátua. Jesus foi feito para ser encarnado nos seus discípulos, como rios de água viva que vão e fazem e curam e libertam. Por isso nós fomos chamados de pequenos Cristos, porque Cristo está em nós, a esperança da glória. Eu não preciso ficar contemplando Jesus, eu não preciso ir mais para um templo ver Jesus, eu não preciso ter a sarça ardente para ver Jesus. Jesus está em mim agora, Ele habita em mim e através de mim eu sou o Cristo. Eu vivo Cristo. A vida que agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós não precisamos mais, na nossa fé, ir a um lugar para dizer que Cristo está lá ou Cristo está aqui, porque Jesus nos disse, o reino de Deus não é uma coisa que se diga é ali ou aqui, mas Ele está no meio de vocês, entre vocês, através de vocês. Depois que Jesus aparece diante dos olhos, quer dizer, ele já estava ali, mas quando os olhos daqueles homens deixam de ser impedidos de ver Jesus e veem e enxergam Jesus, Jesus some diante deles, porque é como se ele dissesse assim, agora vivam, porque vocês estão vendo que a vida venceu a morte, que eu estou vivo e ressurreto, eu ressurgi, eu venci a morte, vivam. E sabe por que eu tenho certeza disso?
Porque a primeira coisa que acontece com esses discípulos quando eles entenderam essa mensagem é o quê? Bom, versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles tinham ido embora. Emaús ficava a 11 quilômetros. Emaús é o lugar onde os sonhos se frustraram, onde as tristezas dominaram o seu coração, onde as trevas venceram, onde a morte venceu. Jerusalém é o lugar da missão, da perseguição, da morte. Mas é onde está a mensagem de ressurreição e principalmente é o quê? Ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Jerusalém é o lugar do encontro da comunidade de Jesus vivo e ressurreto. Porque depois que eu sei que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo e que Ele mora em nós, eu não posso ficar longe desta comunidade que proclama a ressurreição e a vida. Eu preciso ir para lá, encontrar estes meus irmãos que estão vivendo esta verdade maravilhosa, que nós achávamos que tudo tinha caído, tudo estava acabado, mas agora nós vimos Jesus, Ele está vivo, nós precisamos ir. Nós tivemos um encontro na mesa com Jesus. Agora o meu coração está explodindo. Eu percebi que as Escrituras queimaram o meu coração e agora Jesus está aqui dentro de nós. Eu preciso ir para a comunidade de fé, me juntar com esses outros que creem também nisso. É tempo de proclamar a ressurreição. É tempo de avisar a todos que a vida venceu a morte. A gente precisa fazer isso. Porque se eu tenho só uma notícia, só sei a notícia, mas não tenho uma relação com ela, eu continuo no caminho. Então Jesus ressuscitou, era Jesus, olha que legal. Mas não é. Esta mensagem de vida é poderosa. Tão poderosa que eu não posso me calar. Eu não posso me calar. Eu preciso dizer para todos. Esse era o Messias mesmo. A gente achou errado. A gente fez uma imagem de Jesus que não era. Era uma imagem fake. Era um Cristo personalizado. Não, Jesus está vivo, Ele ressurgiu, Ele está vivo dentro de nós. A gente precisa se juntar, a gente precisa proclamar, precisa avisar para o povo que a morte foi vencida. Quando eu olho o texto de Emaús, eu me pergunto sempre, que Cristo que eu estou seguindo? A imagem que eu criei ou o próprio Cristo? Quando a gente sabe muito sobre uma coisa, a gente tem a tendência de manipular bem essa coisa. E a gente viu hoje de manhã, saber quem é Jesus não é conhecê-lo. Jesus não convida a gente para saber quem Ele é, tão somente. Jesus chama a gente para conhecê-lo. E conhecê-lo é sentar na mesa com Ele. Porque enquanto eu sei, o nosso coração pode até queimar, mas eu ainda não consigo enxergar o Cristo de fato. Mas quando eu sento na mesa, os meus olhos se abrem. Porque Jesus quer relacionamento com a gente. E quando Ele se relaciona com a gente, Ele não simplesmente fica diante de nós. Ele encarna na gente de um jeito que faz a gente ter uma experiência poderosa com Cristo vivo e ressurreto, e que não deixa a gente de longe da comunidade dos afetos e do amor que proclama a vida que vence a morte. A avaliação que a gente faz sempre é: eu simplesmente sei quem é Jesus e me relaciono com a Escritura Sagrada
que até queima o meu coração, mas eu não sei o que isso significa. E eu vivo disso, de energia residual, religiosa. Ou eu vou para a comunidade de fé como quem vai encontrar os seus irmãos que creem que Cristo está vivo e ressurreto, que vive em mim e que está fazendo nova todas as coisas. Que a morte pode tentar me tocar e às vezes até ela me toca, mas Ele está dizendo para mim, eu sou mais forte que a morte. A mesa da ceia que nós vamos participar agora é para esses que entenderam que se relacionar com Jesus, conhecer a Jesus, não é saber quem Ele é, mas é encarná-lo e viver e fazer o que Ele é. Jesus está vivo, meu irmão e minha irmã. Jesus não é uma história contada. Jesus é uma pessoa que está aqui, que se senta à mesa com a gente e que está disposto a ouvir qual tamanho é a morte que encontrou você. Porque Ele quer vencê-la contigo, porque Ele habita no teu coração. Ele está disposto a iluminar todas as trevas que estão fazendo você ir para Emaús, triste, para que você veja, abra seus olhos e perceba que Cristo está diante de você e de repente está dentro de você e que te traz de volta a esses discípulos que caminham como você, dia após dia, vencendo a morte.